Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas intenções em ação de graças pelas nossas famílias e por toda a comunidade São Sebastião de Serra do Palmital, por nossos irmãos falecidos, Pedro Augusto Vargas, Leonardo Ferreira, Isolina Angélica, Flávio Gomes, Davi Afonso, Ceci Francisca de Jesus, José Romualdo de Oliveira, Júlio da Silva Ferrão, Moacir Lopes Cansado, José Alves da Costa, José Adalberto, Ariedna Aparecida de Andrade, Edson Afonso de Menezes, Marcos Romeiro e Antônio Romeiro. Hoje, a comunidade São Sebastião de Serra do Palmital se encontra em torno do altar do Senhor para render graças e celebrar seu padroeiro São Sebastião. O santo é muito querido pelo povo, especialmente desta comunidade, que desde o início é devota. Embora estejamos bem distantes de sua história, pois viveu no início do século IV, o seu exemplo continua a nos tocar profundamente. Ele não teve medo de testemunhar a sua fé em Cristo, mesmo diante do terrível imperador Diocleciano. Com o martírio, calaram sua voz, mas não o seu testemunho de amor a Jesus. Aprendamos dele a testemunhar nossa fé na realidade em que vivemos. Cantemos.
padroeiro aqui da comunidade da Serra do Palmital, São Sebastião. E ao mesmo tempo queremos, nesta Eucaristia, apresentar os festeiros da comunidade para a festa deste ano de 2022, aqui da comunidade da Serra do Palmital. Festa esta que, com a graça de Deus, acontecerá em julho. Isso, Ricardo? Mês de julho. Então nós já vamos nos aquecendo, né, com esta celebração de hoje, ao celebrarmos o dia de São Sebastião, para bem podermos celebrar esta festa aqui da comunidade, retomando depois de 2 anos, né, sem esta festa. Vamos com muita alegria iniciarmos a nossa celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Unidos no amor de Cristo, nesse mesmo amor que fez com que São Sebastião derramasse o seu sangue, mas não renunciou à sua fé. Peçamos perdão ao vermos a vida e o exemplo de São Sebastião, pelas vezes que não demos testemunho da nossa fé, pelas vezes que omitimos o Cristo nas nossas palavras e ações. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nesse dia em que celebramos a festa de São Sebastião, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Rezemos por toda a comunidade aqui da Serra. Rezemos por todos aqueles que foram chamados para serem festeiros deste ano de 2022. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo o Israel e saiu em busca de Davi e seus homens até os rochedos das cabras montenses. E chegou aos currais das ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve-se aos seus homens e não permitiu que se lançasse sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu o seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras de que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje que teus próprios olhos que o Senhor te encontrou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é meu ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta de teu manto. Se eu cortei este pedaço de teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, porque não pequei contra ti. Tu, porém,
andas procurando tirar-me a vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora, eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas asas à sombra me aconchego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus, o Altíssimo, a este Deus que me dá todo o tem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Vosso amor é mais alto que o céu. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus.
glória refugia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, reunidos para celebrar em comunidade esta memória, esta festa de São Sebastião, lembro que o ano passado, ao celebrarmos São Sebastião, enfatizei na reflexão algo que é muito importante para nós e que a vida, o testemunho de São Sebastião traz para que nós também possamos imitá-lo no nosso dia a dia. São Sebastião é o homem da coragem. Esse homem que, chamado por Deus, pelo batismo, ele teve a coragem de abraçar o martírio e não renunciar à sua fé. Hoje, nós nos deparamos com o Evangelho em que Jesus chama os seus discípulos. O evangelista coloca no enunciado que Jesus chamou aqueles que ele quis.
Ele não escolheu pessoas boas, né? Os melhores. Ele não fez uma seleção, mas aqueles que ele quis escolher. E lembra que Jesus passa à beira-mar e ali encontra pescadores. Jesus passa numa coletoria de impostos e ali está Mateus, cobrador de impostos. E tantos outros discípulos com os seus defeitos, com as suas misérias, mas também com as suas qualidades. O último discípulo que foi anunciado dentre os 12, Judas Iscariotes, aquele que veio atrair Jesus. Pedro, que negou Jesus em algum momento, né? Alguns discípulos que disseram para Jesus: Senhor, essa palavra é dura demais para nós, né? E muitas vezes Jesus deixou o caminho livre. Ninguém estava seguindo ele de forma a ser obrigado, mas todos estavam ali por amor a ele. E esse mesmo amor que Cristo teve para conosco ao morrer na cruz e nos salvar, São Sebastião teve por Cristo, para morrer por ele. E é interessante essa vida de São Sebastião, porque já foi logo no início do cristianismo, lá no século III, né? São Sebastião, ainda menino, criança, um menino muito especial, que depois de ser batizado, buscava seguir e percorrer os caminhos do ensinamento de Jesus, e mesmo tendo que participar do exército do imperador Diocleciano, que naquela época perseguia a igreja e os cristãos, mesmo estando no meio de pessoas que não o queriam ali, ou que perseguiam a fé que ele professava, ele não deixou, não se escondeu, até um ponto de alguém entregar ele ao imperador, falar: olha, porque Sebastião era um dos soldados que tinham prestígio no meio do exército, pela sua força, pela sua postura, mas o imperador não sabia que ele era cristão. E aí depois que o imperador, que Sebastião foi denunciado como cristão, o imperador o chamou e propôs a ele que recusasse a fé em Cristo e abraçasse a fé, que o imperador também tinha, deixasse de ser cristão, e Sebastião não quis. E aí ele se manteve firme, e mesmo diante da tortura, diante da condenação da morte, ele não renunciou à sua fé. Foi amarrado num tronco e flechado, até quase morrer, mas não morreu. Sebastião, ele foi, ali deixado para morrer, amarrado no tronco, mas uma mulher, alguém que estava passando por ali, viu que ele ainda tinha vida e curou as feridas dele, tirou ele, levou para casa, cuidou. E aí a gente pensava, não, agora com uma lição dessa ele vai sumir no mundo, vai desaparecer, para que o imperador jamais o encontrasse. E aqui ele demonstra a coragem que nós muitas vezes não temos diante da nossa fé. Assim que ele se curou, ele voltou diante do imperador e afrontou ele. Eu não renuncio à minha fé.
E aí o imperador assustado, né? De onde veio, né? Como é que esse homem, nós não tínhamos matado ele? E aí o imperador manda que Sebastião fosse morto a pauladas, né? Tendo a cabeça esmagada. Agora não vive mais. Então esse gesto de coragem é que muitas vezes nós como cristãos precisamos ter na nossa vida. Quantas vezes a gente não dá o testemunho como cristão? Quantas vezes a gente fala mal da igreja, fala mal da comunidade, fala mal daqueles que estão à frente, trabalhando, lutando. Quantas vezes nós não nos comportamos como verdadeiros cristãos? Então, quando celebramos os santos, de modo especial São Sebastião, vem questionar a nossa postura, vem ser exemplo para nós diante daquilo que o testemunho pede para que nós busquemos viver. Nessa semana, segunda do tempo comum, nós estamos aí lendo o Evangelho, lendo o livro 1 de Samuel, como nós ouvimos há pouco na primeira leitura. E aí o livro de Samuel mostrando para nós esse encontro de Samuel com Saul, rei. E ontem na liturgia trouxe para nós um conflito, né? O princípio desse conflito entre Saul e Davi. Saul ficou com inveja de Davi, porque Davi foi aclamado pelo povo, pela sua coragem também, diante do exército inimigo que ele enfrentou e venceu, e o povo acolheu. E quando Saul viu, né, aquela situação, ele teve inveja e quis matar Davi, porque Davi era um servo dele. E hoje é o contrário, né? Porque Saul queria matar Davi, Davi pensou, eu que não vou ficar dando as costas para esse meu novo inimigo, então vou pegá-lo de surpresa. Mas quando Davi estava para matar Saul, ele vai e põe, né? Ele toma consciência da sua atitude. E é bonito isso que que Davi fala, né? No momento em que ele vai para matar Saul, Davi vai para matar Saul, ele fala, eu não posso colocar a mão no ungido do Senhor. Porque Saul foi ungido para ser rei. Foi a pedido do povo que Deus concedeu que Saul fosse rei. E aí o rei, naquela época, era ungido com óleo. Lembrando também que a unção é dada a cada um de nós que somos batizados. A unção é dada no sacramento da ordenação do padre. Quando nós somos ordenados, essa unção nos coloca nessa condição de servos do Senhor, ungidos de Deus, em que, em alguns momentos, como Saul errou, deixou-se levar pela inveja, muitas vezes nós também nos deixamos levar por aquilo que é humano e não temos a coragem de enfrentar nossos sentimentos, né? Seja ele quais forem, sentimentos que nos levam a fazer o mal. Mas aí, tanto Saul como Davi, eles puseram a mão na consciência, né? Deus tocou o coração deles para que de inimigos passassem agora a ser amigos. Se converteram. Ontem, Saul queria matar Davi e a pedido de seu filho, Saul voltou atrás. Mas Davi ficou desconfiado. Não, ele vai acabar me matando, então eu vou matar ele primeiro. E hoje é Davi que quer matar Saul, mas é tocado por Deus. E vive ele vive esse momento em que ele pode voltar, né? Ele pode agora não mais fazer o mal. E aí
Davi vai até Saul e os dois se reconciliam. E Saul fala para ele, olha, diante dessa atitude de coragem, porque Davi precisou ter coragem também para enfrentar, para ir diante do rei, né, e falar assim, olha, eu errei também contra você, né, eu quis te matar também, mas eu sei que isso não pode acontecer. E aí, essa mesma coragem que levou São Sebastião a dar testemunho, é a coragem que cada um de nós precisamos ter, e que às vezes nos falta diante de sentimentos como a inveja, o egoísmo, a raiva, o ódio, desejo de vingança. Tudo isso faz com que nós percamos essa coragem e sabedoria que vem de Deus. Por isso, a exemplo de São Sebastião, nessa Eucaristia, supliquemos ao Senhor que converta o nosso coração para que, tendo tirado de nós todos esses sentimentos maus, nós possamos ter a coragem de viver bem a nossa fé e de podermos dar testemunho com a nossa vida. São Sebastião, rogai por nós. Irmãos e irmãs, façamos as nossas preces. Senhor Deus, vossa palavra que ouvimos fortaleceu nossa fé e nossa esperança. Humildes vos pedimos, dizendo, fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Porque podemos viver com intensidade vosso reino e testemunhá-lo em nossa vivência social. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Porque é possível despertar nossa consciência para a solidariedade, assumindo a defesa dos mais fracos na sociedade. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Porque há missionários e missionárias com dedicação e determinação pela causa do reino e da vida, às vezes tão ferida. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Transbordai a comunidade São Sebastião com saúde e frutos abundantes. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. São Sebastião, transbordai as nossas famílias do testemunho em Cristo. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vossa paz. Senhor Deus, fortalecidos em vosso amor e misericórdia, nós vos agradecemos e vos bendizemos, vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que, celebrando a memória de São Sebastião, padroeiro desta comunidade, possamos oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, ó Deus, a vossa bênção, as oferendas, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer o tormento do martírio por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois,
à memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Aristeu e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade, todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, também São Sebastião, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Gostaria que o Ricardo chamasse, os festeiros aqui à frente para que nós possamos conhecê-los. Nós tivemos uma conversa com o padre a respeito da nossa igreja, que está precisando de reformar o telhado dela. E a nossa igreja é muito grande, fica muito caro. A porcentagem da festa daqui, para Paineiras, para paróquias Paineiras, é 40%. Em conversa com o padre, ele liberou essa porcentagem para a gente. Então, a nossa festa de julho vai ser toda para nós reformar a nossa igreja. O padre não vai levar nada para paróquias Paineiras. Então, a comunidade nossa aqui da Serra Palmital agradece em primeiro lugar ao padre, por essa atitude dele, que eu acho que isso é muito importante para nós aqui, que a nossa comunidade é pequena. Se não fosse a ajuda de vocês, que traz prenda, que vem participar com a gente aqui da festa, a gente não conseguiria fazer isso. Mas se Deus quiser, com fé em Deus e São Sebastião, que esse ano nós vamos reformar o telhado dessa igreja com essa ajuda do padre e de todos vocês. Quero agradecer ao coral, que se dispôs a vir aqui ajudar nós, ao padre e a todos presentes. Obrigado pelas prendas, pelos leilões, e vamos chamar os festeiros para a nossa festa de julho, se Deus quiser. Tem uns que não estão aqui, tem uns que estão passando mal, mas nós vamos falar o nome deles aqui, vai ficar gravado, todo mundo vai saber. E tem uns que veio só alguns, Luciano? Luciano e Laudiene, uma salva de palmas para eles. Vem cá na frente. Lázaro e Ana Cecília, também os dois passando mal, ele, o Lázaro. Então, por isso não veio, mas vai ser festeiro, vai ajudar a gente. Júlio e Tayla. Júlio, Federico e Tayla. Uma salva de palmas para eles. Charles e Fernanda. Ana Clara e Diego. Carol e Som. Vamos seguindo, gente? Não vamos não atraso. O Elton e Débora. Pilinha e Adriana. Tem um casal aqui, gente, que ficou na dúvida. Não sei se está aí. O Rafael está aí, viu? Ele ficou na dúvida de me dar a resposta depois que chegasse aqui. Eu vou dar o nome deles aqui e depois se ele... Rafael e Dani. Então, tem previsão de data da festa, Ricardo? Nós vamos reunir com os festeiros para ver se a gente faz ela no terceiro final de semana de julho, o que é o costume nosso aqui. Então, gente,
2 anos sem a festa, e esse ano vão fazer uma festa bem caprichada, né? Em prol aí da reforma do telhado e da parte elétrica também, da capela, né? O padre não foi tão generoso assim, não. Na última missa que nós celebramos aqui, estava caindo um dilúvio, mas o dilúvio estava aqui dentro, né? A gente estava com medo, as paredes aí descendo água à vontade, né? E estava caindo uma chuva, mas aí nós assustamos mesmo, precisa, né? A gente precisa cuidar dessa capela, desse lugar, né? E assim também nós estamos cuidando de tantas outras coisas da paróquia. Tem que conservar, não é só deixar de lado e deixar que caia o telhado e estrague mais, né? Então, nós vamos cuidar com a ajuda de toda a paróquia e de modo especial aqui da comunidade. Então, contamos com vocês para que nós possamos fazer uma festa bonita em julho, em prol, né, da reforma aqui da capela, né? Queremos agora com os festeiros aqui, né, voltar para a imagem de São Sebastião. Vamos todos juntos rezar a oração que recebemos, pedindo a São Sebastião que interceda por nós de modo especial, ainda nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos enfrentando tantos obstáculos, tantos desafios, e que Ele possa nos conceder a sua proteção, a sua intercessão. Rezemos juntos. Glorioso Mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vamos pedir a vossa intercessão, junto do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que viestes a fé e perseveraste até o fim, pedi a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que confiastes nas palavras de Jesus, rogai por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que viveis a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus que cresça o amor para com todos. Glorioso Mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei nossas plantações e rebanhos. Protegei-nos em todos os nossos trabalhos, que são dons de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos. Defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Protegei-nos contra a peste, contra o mal terrível que nos ameaça e que tem ceifado tantas vidas preciosas. Amém. São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião, viva São Sebastião, viva os nossos festeiros, viva a comunidade da Serra do Palmital. Muito bem. Peçamos a bênção. Logo depois, né, da Santa Missa, nós teremos aí os nossos leilões, né, Ricardo? Teremos umas coisas aí preparadas gostosas, né, uns petiscos. O que nós temos no cardápio, Ricardo? Tropeiro, galinhada. Então, muita coisa boa. Muito bem. Isso aí. Temos um forrozinho aí, um show. Só não vai dançar agarradinho demais para depois não pegar gripe ou Covid, né? Vão dançar sozinho. Se vocês quiserem também pegar a moda dos Elias, dançar com a vassoura. Serve também, não pega Covid nem gripe não, viu? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão do glorioso Mártir São Sebastião, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite, uma boa festa. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.